Olá, meus caros, vamos ver na aula de hoje sobre o cumprimento de sentença. É uma das matérias mais cobradas, né, em provas em geral, e até porque ela sofreu uma grande mudança ao longo do tempo, né, especialmente em 2005, no meio da Lei 11.232, e aquela mudança operada em 2005 ela foi mantida no sistema de 2015. Então, vamos comentar sobre essa forma peculiar de execução, denominada de cumprimento de sentença. E vamos destrinchar, né, as diversas modalidades, né, a obrigação de pagar, no primeiro momento, depois a obrigação contra a fazenda pública, obrigação de pagar alimentos, e de fazer e não fazer, entregar coisas. Então vamos abordar todas as modalidades obrigacionais aqui no sistema de cumprimento de sentença. Para a compreensão do cumprimento de sentença, nós precisamos fazer um contexto, né, do como que funcionava o sistema antes. Então, o código antecessor a este, né, era o de 1973, e quando este código 73 foi edificado, a estrutura processo de conhecimento, processo de execução eram estanques, eram separadas. Então, o que nós tínhamos? Primeiro, eu tinha que propor uma ação de conhecimento, por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de indenização, e o resultado ali obtido, né, naquele processo, o chamado processo de conhecimento, ele não era autossatisfativo, ele não permitia que naquele processo eu buscasse a satisfação do direito ali reconhecido. Então, se eu precisasse de buscar o cumprimento daquela decisão, daquela sentença, eu teria que propor uma nova ação. Esse é o pulo do gato que você precisa mentalizar. Então, eu teria que propor uma ação de execução, mesmo estando diante de uma sentença judicial. A sentença que condenasse alguém numa prestação, né, um fazer ou não fazer, um entregar coisa, um pagar, né, então que é o cerne das sentenças condenatórias, elas não eram auto-executáveis. Então, isso gerava, né, um mal-estar muito grande, porque você propunha uma ação de indenização, por exemplo. E aí levava-se ali anos, né, então até o desenvolvimento da atividade cognitiva, né, por isso que é chamado de processo de conhecimento. Aí depois tinha uma fase recursal, que também demorava muito tempo. E com o trânsito em julgado, você tinha que depois propor uma outra ação, né? Então, todos os requisitos da petição inicial, pagamento de novas custas, fazer nova citação do réu, né, que no caso agora seria o devedor, né, o executado. Então isso gerava um mal-estar muito grande e por vezes, não raro, o réu desaparecia, né? Então, nova citação, de forma uma nova relação processual entre o autor, o proponente da ação e o devedor, né, no caso, o exequente executado. Então, você tinha ações paralelas, né, ações próprias, ação de conhecimento e ação de execução. E se você precisasse de uma medida cautelar, por exemplo, de bloqueio de bens, né, um arresto ou um sequestro, né, uma produção antecipada de provas, você precisaria propor uma outra ação, a chamada ação cautelar. Então, nós tínhamos 3 tipos de ações, né, que eram ação de conhecimento, ação cognitiva, ação de execução e ação cautelar. Então, perceba o tanto que o sistema era burocrático, né? Era um sistema pouco racional. E aí, o que nós tivemos? A partir da década de 90, nós tivemos algumas reformas que fez com que, no próprio processo de conhecimento, você já obtivesse toda a tutela jurisdicional. Estou aqui fazendo uma visão tutelocentrista, né, claro, possível. Então, se você propusesse ali, a partir da reforma de 94, criou ali o Instituto da Tutela Antecipada Genérica, que antes só cabia tutela antecipada, né, por exemplo, em mandado de segurança, em ações possessórias, né, era bem pontual, despejo, por exemplo. Não tínhamos a tutela antecipada genérica, como nós temos hoje, que basta você demonstrar o perigo de dano irreparável de reparação e a plausibilidade, né, do direito alegado, né? Então, nós não tínhamos isso antes. Você tinha que, às vezes, valer uma cautelar para fazer por via transversa a obtenção de uma tutela antecipada, né? Então, cautelares atípicas, né, que eles chamavam. Então, em 1994, nós tivemos uma primeira onda reformista,
né, que buscou acabar com esta autonomia das ações, então, ação de conhecimento, ação de execução, ação cautelar, e passou-se a prever que numa ação só você obtivesse qualquer tipo de provimento jurisdicional. Então, qual a reforma que nós tivemos em 94? Nós tivemos a previsão, então, da tutela antecipada genérica, que era o artigo 273, e também criaram a possibilidade de obtenção de tutela jurisdicional na tutela cognitiva, tutela jurisdicional executiva, dentro da tutela cognitiva, que alguns chamam de executiva lato sensu, mandamental, com relação às obrigações de fazer ou não fazer. Então, em 1994, nós tivemos essa possibilidade de você ter a tutela antecipada, e especialmente com relação às obrigações de fazer e não fazer. Então, nas obrigações de fazer e não fazer, você não precisava propor uma ação de execução de obrigação de fazer, uma ação de execução de obrigação de não fazer. Com a antecipação dos efeitos da tutela, aquela decisão que obrigava o réu a fazer ou a não fazer, a se abster, né, de fazer, essa decisão ela passou a ser auto-executável. Então, mas só previu essas duas modalidades obrigacionais em 1994. Só a obrigação de fazer e não fazer. Então ficou algo manco, né? Ficou bem insatisfatório. Então era o artigo 461, artigo 461, que fala das obrigações de fazer e não fazer, das medidas atípicas, né? Das medidas coercitivas, né? Como multa, que a gente chama de astrentes, remoção de pessoas ou coisas, impedimento de atividade nociva, inclusive se valer de aparato policial. Então, isso foi previsto no artigo 461. E então, eles perceberam que a chamada tutela específica, né, que o que importa é comportamento, só abrangia, então, a obrigação de fazer e não fazer. Esqueceram da obrigação de entrega de coisa. E a inclusão da obrigação de entrega de coisa só se deu em 2002. Então, uma reforma que nós tivemos em 2002 que passou a prever a possibilidade de antecipação de tutela da obrigação de entrega de coisa, e com a fruição daquela decisão, daquele comando decisional, dentro do próprio processo de conhecimento, inclusive a título de tutela antecipada. E o que ficou faltando aí? Né? O que a gente percebe? Ficou faltando as obrigações de pagar. Né? As obrigações de pagar não foram contempladas. Então, se você tivesse diante de uma obrigação de pagar, seja qual fosse, uma cobrança, uma indenização, você ainda tinha que propor uma ação de execução autônoma. Né? Então, esqueceram aqui das obrigações de pagar, e essa reforma só veio em 2005, por meio da Lei 11.232, né, que passou a prever o chamado cumprimento de sentença com relação às obrigações de pagar, né, dentro do mesmo processo, então sem a necessidade de instauração de um novo processo. Então, a estruturação é o nosso próximo slide, que eu vou explicar isso melhor, acho que vai ficar mais claro para você mentalizar. Como eu não estou diante de um quadro, né, nós estamos numa aula presencial, se tivesse eu já fazia essa menção, mas eu já vou no próximo slide, já vou te mostrar como é que é o esquema. Então, a linha do tempo, né, que eu chamo. Então, hoje você propõe, qual o panorama que nós temos hoje? Você propõe uma ação, não importa o tipo de ação que é, e você, dentro dessa ação, você pode obter qualquer tipo de provimento jurisdicional. Então, e o que a gente faz hoje são divisões de fases, né? Vamos pegar aqui a obrigação de pagar, né? Uma ação de indenização, que eu acho que fica mais fácil de você mentalizar. Você vai ter uma fase cognitiva, fase de conhecimento, né, que o réu é citado para se defender. Ele comparece na audiência de mediação e conciliação, que foi colocada agora no Código de 2015. Não dando acordo, né, não chegando a nenhum denominador comum, então abre-se o prazo para o réu se defender. Depois nós vamos para a fase organizatória, que vai acontecer o saneamento do processo. Vamos ter depois a fase probatória, sentença, né? Fase recursal, olha aí, só fases. Né? Esgotadas as fases recursais, e aqui nós vamos para a fase de execução. E essa fase de execução a gente chama agora de cumprimento de sentença. Então isso é imprescindível para você mentalizar. E o que nós temos então? Então, o cumprimento de sentença ele é desenvolvido com relação aos títulos executivos judiciais.
como regra. Não vamos ver que tem algumas exceções em que você, mesmo estando diante de um título judicial, você precisa propor uma ação própria. Não aqueles casos em que o título foi formado fora do judiciário, por exemplo, na arbitragem, né? Ou fora de uma vara cível. Então aí você teria que propor uma ação própria, né, de execução, pelo rito, pelo procedimento do cumprimento de sentença. Esse é um ponto interessante, mas já vou voltar neste assunto. Então, o que nós temos agora, né, no código, a previsão normativa? Então, está lá no título 2, né, que fala do cumprimento de sentença, capítulo 1 do título 2. Então, fala de disposições gerais, está lá no artigo 513 até o 519. Então, e depois nós vamos ter o cumprimento provisório de sentença, que é quando você está numa fase recursal, mas você tem algum recurso, está numa fase que o recurso ele é desprovido de efeito suspensivo. Se o recurso ele não tem efeito suspensivo, então ele pode ser auto-executado. Então, permite-se a execução provisória, né, do julgado. Então, imagina lá que condenou a pagar 100 mil reais, né, e apelou, a parte apelou, a apelação tem efeito suspensivo automático, e depois o tribunal confirma aquela decisão, condenando a pagar os 100 mil reais, e depois a parte que perdeu, né, tanto no primeira instância quanto no tribunal, quer ir para um recurso especial junto ao STJ. E o recurso especial perante o STJ, ele não tem efeito suspensivo automático, não tem. Então, aí, como ele não tem efeito suspensivo, permite-se a execução provisória do julgado. Então, vamos falar sobre isso também. Isso está previsto no artigo 520 e até o 522. E depois nós vamos ver o cumprimento definitivo de sentença, que é quando transita em julgado, né? Quando há o trânsito em julgado, não vou falar do cumprimento definitivo na obrigação de pagar quantia certa. E depois vamos falar da prestação de alimentos, cumprimento de sentença com relação à prestação de alimentos. Isso está lá no 528 até o 533. Depois vamos ver contra a fazenda pública, que está no 534 até 535, que vê pelo regime do precatório, né, o sistema de pagamento. E depois a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Então, houve um desdobramento, né, em várias seções. Então, nós temos uma seção 1, né, com relação à obrigação de fazer e não fazer, que está no artigo 536 e 537, e a seção 2, que fala da obrigação de entrega de coisa. Ok? Então, nós vamos ver todos estes procedimentos e vamos analisar todos esses artigos, tá bom? Bom, hoje em dia, no sistema atual, nós temos então os dois grandes sistemas de execução. Nós temos o primeiro sistema, que é de execução por títulos judiciais, que é regido pelo sistema de cumprimento de sentença, basicamente, e o de títulos extrajudiciais. Só que a forma é a seguinte: nós vamos ter a deflagração de um processo de execução, seja por meio de ação própria, que é a tônica dos processos de execução por título extrajudicial, e nós vamos ter a tônica do cumprimento de sentença, que a execução ela será uma mera fase processual. Então, no próximo slide eu vou te mostrar como é que se desenvolve a execução como mera fase. E nós vamos ter certos títulos judiciais que, apesar de serem judiciais, eles vão se desenvolver por meio de ação própria. Então, nós vamos ter isso também, né? Especialmente aqueles títulos que são formados em outros âmbitos judiciais que não seja o âmbito cível, não é? Então, vamos ver isso. Com relação, então, ao procedimento, né? Procedimento comum, aqui eu dividi ele em fases, para que você mentalize a ideia do cumprimento de sentença. Então, olha só, o processo civil, né, o procedimento comum, ele se inicia, então, nós vamos ter uma fase postulatória ali, que se inicia com a petição inicial, nós vamos ter a admissibilidade da petição inicial, a citação do réu, e depois a audiência de mediação e conciliação, e não havendo mediação e conciliação, nós vamos ter a defesa do réu. E aí, logo após, nós vamos passar para a fase organizatória,
que ali o magistrado averigua se o processo está em condições ou não de prosseguir, né, de forma válida e regular. Os casos de julgamento antecipado da lide, né, julgamento parcial do mérito, se estão presentes, e também ele vai fazer o saneamento do processo aqui na fase organizatória. Depois vamos ter uma fase probatória, né, que se desenvolve as provas que não sejam pré-constituídas, e a fase decisória, que é a derradeira, né, a sentença que extingue esse procedimento, finaliza o procedimento de primeiro grau de jurisdição, não é? Então, e logo após nós vamos ter então também uma fase recursal, né, que é muito comum, né, por exemplo, apelação, né, da sentença cabe apelação. Então, todo o desenvolvimento de uma fase recursal, né, às vezes até seja o caso de recurso especial no STJ, recurso extraordinário no STF, ou agravos internos ali, enfim. E operando-se a coisa julgada, né? Então, operando-se a coisa julgada, ou seja, quando não for mais cabível o recurso, ainda que seja cabível, a parte deixa escoar o prazo, né, de 15 dias para a interposição do recurso, nós vamos ter então o trânsito em julgado. E a partir do trânsito em julgado, autorizará o chamado cumprimento de sentença, cumprimento definitivo de sentença. Porque, como eu mencionei, é possível que nós tenhamos aqui, né, na fase recursal, por exemplo, o chamado RESP, né, o recurso especial, o RESP e o RE, eles são recursos que não têm efeito suspensivo automático. Você teria que pedir o efeito suspensivo perante o desembargador, né, o presidente, né, quando estiver na fase de admissibilidade desses recursos, ou perante o ministro, né, no STJ ou no STF. Pois bem, então como esse recurso não tem efeito suspensivo, é possível já a partir daqui que você faça uma execução, um cumprimento provisório da sentença. Então é possível. Okay, apareceu o número 5 aqui, né? Mas só a partir da coisa julgada que você tem o cumprimento definitivo da sentença. Então repare, olha, é um processo só, e a citação ocorre aqui, né? Citação ocorre aqui na fase postulatória. E esse cumprimento de sentença ele vai se dar por mero requerimento. Um mero requerimento feito pelo interessado, né? No caso, o credor. Então, não há necessidade de propositor de uma ação. É um requerimento bastante simples e em que ele tem que instruir ele com uma memória de cálculo. Né? E na execução por quantia, né? Então, é imprescindível a provocação do interessado. E aí nós vamos, então, ter aqui também uma fase, né, postulatória, né? Que é o requerimento. Né? O réu, no caso, vai ser o devedor, né, o executado, ele já foi citado aqui, ó, lá atrás. Então aqui ele vai ser meramente intimado, né, para pagar em 15 dias ou sob pena de incidência de multa, né? Então é tudo isso que nós vamos explicar, né? E aí, se ele não pagar, vai ser expedido mandado de penhora e avaliação, que aí se deflagra a chamada fase instrutória da execução, e vamos ter também a fase expropriatória, né, por meio da, por exemplo, adjudicação, alienação particular, alienação pública, para que se busque justamente a satisfação da execução. Então percebam, e tudo aquilo que nós vimos na execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, que está lá no livro, né, do processo de execução, que nós já vimos, então, tudo aquilo vai se aplicar aqui. Né? Essa fase instrutória, que é penhora e avaliação, a fase expropriatória, que nós já estudamos também, se aplica aqui normalmente. Não é? O grande diferencial vai estar aqui, ó, na fase postulatória, que ao invés de ser uma ação própria, vai ser um mero requerimento. O devedor, ao invés de ser citado, ele vai ser intimado, porque a citação já aconteceu aqui atrás. Né? Já aconteceu lá no processo de conhecimento. E lembrando que todos os atos de comunicação daqui em diante, né, uma vez ocorrendo a citação, todos os atos de comunicação suscitam por meio de intimação, ok? Então, como já houve a citação, então ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado. Né? Depois nós vamos ver, essa é a regra da intimação por meio da pessoa do seu advogado, nós vamos ver que tem algumas exceções, ok? Então, percebam, este é o panorama do cumprimento de sentença propriamente dito, né?
Então, quando você estiver executando, por exemplo, uma sentença civil, né? Então, é um acordo, né, que foi feito e foi homologado e depois ele não foi cumprido. Então, você vai seguir esta ritualística aqui, tá bom? E isso que nós vamos desdobrar de agora em diante. Bom, eu trouxe aqui um panorama para você mentalizar. Esses aqui são todos os títulos judiciais, certo? E o que eu trouxe aqui, quais são os títulos que vão seguir essa ritualística que nós acabamos de ver do cumprimento de sentença, e aqueles que, apesar, mesmo sendo títulos judiciais, devem ser instaurados, né? Então esse esquema aqui da instauração do processo, ele deve ser instaurado por ação própria, ação de execução. Mas vai seguir este mesmo rito, né? Se não pagar, por exemplo, multa de 10%. Só uma questão interessante para você mentalizar, que é importante. A sistemática do cumprimento de sentença, né, ou da execução por título judicial, o procedimento ele prevê um sistema sancionatório. Caso haja o inadimplemento, né, incide-se a multa de 10%. E essa multa é automática. Independe de qualquer tipo de comportamento. Ao passo que, no sistema de execução por título extrajudicial, eles trabalham como se fosse um direito premial. Porque lá o devedor, lá na execução extrajudicial, o devedor ele é citado e espera-se que ele tenha 3 tipos de posturas. Nós até vimos isso aqui, né? 3 tipos de postura. Ou ele paga, se ele pagar em 3 dias só, ele vai ter um desconto de 50% dos honorários do advogado. Ou ele pede o parcelamento em 6 vezes, né, depositando 30%, ou ele embarga. Então essas são as posturas lá na execução por título extrajudicial. Aqui não. Aqui no cumprimento, na execução do título judicial, né, seja pelo rito do cumprimento de sentença ou por meio de ação própria, o devedor ele é comunicado, no caso do cumprimento de sentença ele é intimado, por meio de ação própria ele tem que ser citado, né? E para pagar em 15 dias. Se ele não pagar em 15 dias, vai sofrer uma multa de 10%. Né? E aí só depois que ele vai poder fazer a impugnação ao cumprimento de sentença. Então até o nome da defesa muda, porque lá na execução por título extrajudicial são os embargos, e aqui é impugnação ao cumprimento de sentença. Então percebam, são ritos diferentes e lógicas também diferentes. Aqui é um sistema punitivo. Não pagou, multa de 10%, mais honorário de 10%. Lá, pagou, prêmio, né? Metade dos honorários apenas que vão ser cobrados. Então, essa é uma questão muito interessante que você precisa mentalizar. Então, olha aqui, ó, o sistema de cumprimento de sentença. Percebam que nós já estamos diante de um processo judicial civil. E a execução aqui, né, nessas 5 hipóteses que eu coloquei aqui, ó, que é o que está lá no código, né? Essas 5 hipóteses, a execução vai se dar no mesmo processo por mero requerimento. Uma mera fase, então, de execução. Agora, nos casos do inciso 6º, 7º e 8º e 9º, reparem, olha a origem. Reparem a origem desses títulos. Ó, sentença penal condenatória, transitada em julgado. Então, ou seja, esse título formou lá no criminal. É um dos efeitos da sentença penal. Né? Tornar certo o dever de indenizar. É o artigo 91 do Código Penal. O 487, inciso 4º do Código de Processo Penal também fala que o juiz vai arbitrar um valor a título de indenização. Então, aquela sentença penal transitada em julgado, ela é título executivo judicial. Então, ela vai ser executada aqui no cível. Então, como você não tem uma ação cível, né, você então vai ter que propor uma ação de execução. E essa ação de execução vai seguir a ritualística aqui do cumprimento de sentença. Então, ele vai ser citado, né, já que é uma nova ação que tem que ser proposta, uma ação de execução, porque não existiu ação cível antes. Então, você vai ter que propor uma ação de execução e ele vai ser citado para pagar em 15 dias, sob pena de incidir multa de 10% sobre aquele valor. Não é? Olha a outra aqui, ó, sentença arbitral. Então, ou seja, aquele título executivo, né, judicial, ele é equiparado a judicial ou arbitral, né, então ele foi formado lá na arbitragem, não foi formado numa ação cível. Então, a mesma lógica. Sentença estrangeira, né, que seja homologada pelo STJ. Mesma lógica. Decisão interlocutória estrangeira, depois da concessão do exequatur pelo STJ. Né? Então, também, essas decisões são formadas no estrangeiro. Então, não tem uma ação civil. Então, todos esses casos aqui, ó, que estão de azul, né,
o próprio código 515 fala que tem que ser o réu, ele tem que ser citado. O que significa isso? Tem que ser proposta uma ação própria de execução. Que você não tem uma ação já em curso, uma ação civil em curso aqui, né, na jurisdição brasileira, na jurisdição civil. Então, por isso. Agora, olha os outros casos. Ó. Decisões preferidas no processo civil. Ok. É uma ação civil, por exemplo, indenização, ação de cobrança. Né? Então, ó, que reconheça ali a obrigação de pagar, né, de fazer, de não fazer, de entregar coisa. Então, você já está diante de um processo de conhecimento e já se esgotaram ali suas vias, né? E você quer que haja de implemento obrigacional. Então, o que você vai fazer? Uma mera fase executiva, faz um mero requerimento. Né? Bastante simples. Olha a outra aqui, ó, também, a decisão homologatória de autocomposição judicial. Né? Então, também, né, essa decisão, como ela já foi homologada, um acordo foi feito dentro do processo, né? Então, o inadimplemento, você faz o requerimento para a deflagração da execução ali. Aqui que talvez tenha uma dificuldade, porque fala decisão homologatória de autocomposição de extrajudicial. Ou seja, um acordo que foi feito extrajudicialmente, mas que é levado para o juiz homologar. Então, a execução se daria perante aquele juiz que homologou, um mero requerimento também. Né? Mas lembrando, qual que é a diferença do 2 para o 3? Do 2 é que a decisão homologatória de autocomposição judicial, ou seja, as partes estão delegalidiando, foi proposta uma ação, tem um autor e um réu, e eles resolveram fazer um acordo, por exemplo, na mediação da conciliação, por exemplo. Né? O terceiro, o inciso terceiro, não. Eles fazem um acordo fora do judiciário, mas levam para o judiciário homologar. Então, aquele juízo homologatório onde vai tramitar também a execução, primeiro requerimento. Olha aqui, ó, formal também de partilha. Né? Então, exclusivamente com relação ao inventariante, os herdeiros, sucessores a título singular ou universal. Também reconheça ali a obrigação de pagar, né? Não foi paga, então refaz o requerimento de instauração do cumprimento de sentença. Crédito auxiliar de justiça, né? Por exemplo, como os honorários periciais, né? Os honorários do perito que eventualmente não tenham sido pagos, também o juiz ele emite ali uma decisão falando que olha, o crédito do perito é de tanto, né? E ele próprio, no próprio processo onde ele realizou a perícia, ele pede a instauração do cumprimento de sentença, ok? Então, cuidado, né? Que ó, essas hipóteses que eu coloquei de amarelo, né? 1, 2, 3, 4 e 5, de fato é um cumprimento de sentença. É igual do jeito que eu expliquei no slide passado, né? Uma mera fase, né? Um mero requerimento para que se instaure a execução. Agora, nas hipóteses que eu coloquei aqui de azul, que é o inciso 6º, 7º, 8º e 9º, como a origem desse título é fora do juízo civil, aí você precisa propor uma ação de execução. Mas vai seguir justamente este rito aqui, né, das execuções por título judicial, é a lógica da multa em caso de não pagamento. Direito punitivo e não direito premial. Tá bom? Atentem-se para esse detalhe. Bom, vamos traçar aqui um panorama, então, do cumprimento de sentença, né? Então, algo que é imprescindível, nas obrigações de pagar, especificamente, o requerimento do interessado, né? Não é possível a deflagração de ofício. Nós vamos ver que essa lógica é diferente com relação às obrigações de fazer, de não fazer, entregar coisa, mas com relação à obrigação de pagar, é imprescindível o requerimento. Não importa qual tipo de modalidade de pagar, seja de alimentos, seja obrigação normal de pagar ou contra a fazenda pública, tem que haver o requerimento. Então isso é imprescindível. O requerimento é bastante simples, né? Obviamente não é uma petição inicial, mas ela tem que vir acompanhada da memória de cálculo. E é possível ao magistrado também, caso ele verifique que há um excesso, que ele autorize que a execução prossiga pelo valor que ele entender que seria o valor justo. Eu acho essa norma bastante perigosa e eu acho de constitucionalidade duvidosa. E fala que o magistrado também pode se valer da ajuda do contabilista, né, pedindo então que o contador do juízo elabore os cálculos que ele entender então que são corretos, caso o magistrado ache que aquele valor a ser executado esteja desproporcional.
eu entendo que essa norma é de constitucionalidade duvidosa justamente porque essa é uma questão de interesse do devedor. Então, é matéria até de impugnação, o excesso de execução. Então, não compete ao magistrado fazer intervenção. Ainda mais se a execução ela tem que se iniciar por requerimento, no interesse daquele que pede. Então, nós estamos falando de norma de interesse privado. Então, não compete ao magistrado fazer esse tipo de intervenção. E lá fala também no caso na execução, né, tiver a presença da defensoria pública, também é possível que se valha ali do contabilista. E também se fala ali que, caso seja necessário que algumas informações estejam no poder do executado ou de terceiros, que caiba ali uma exibição incidental. Né? Pois bem, sob pena de crime de desobediência. Então, caso você tenha dúvidas sobre exibição, né, de documento ou coisa, veja aí o que nós temos aqui no canal, na parte de direito probatório, sobre isso. Né? Nós falamos sobre isso. Então, sobre o requerimento era isso. Bom, e o devedor, ele é intimado, então, o executado ele é intimado para pagar em 15 dias. Estou falando, então, da obrigação de pagar, né, 15 dias. O STJ tem precedente relativamente recente falando que esses dias são dias úteis. Porque há uma discussão se a prazo é de natureza processual ou se a prazo é de natureza material. Porque prazo de natureza material se conta em dias corridos e prazo de natureza processual em dias úteis. Né? E como esse prazo aqui é para o devedor pagar, então, em tese, deveria a obrigação ser de direito, o prazo ser de direito material e não de direito processual. E logo, se é direito material, deveria ser em dias úteis. Então, 15 dias deveria ser dias úteis. Mas o STJ disse que esse prazo aqui é de natureza híbrida e logo vai se contar em dias úteis. Dias úteis, então. Pagar em 15 dias, dias úteis. Se não pagar, vai ter incidência, então, de multa. Isso aqui é automático, né? Nós estamos adotando um sistema punitivo. Não é? Então, não importa a conduta deles, se é de boa fé, de má fé, não querem saber. Não pagou, vai incidir a multa de 10%. Mais honorários advocatícios, né, 10%. E também expedição de mandado de penhora. Mandado de penhora, aí vai iniciar deflagrar toda aquela ritualística que nós já vimos lá na execução por título extrajudicial. Né? E também aqui é interessante o protesto, a possibilidade do protesto da sentença, do título judicial, e também é possível a inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Então, não apenas o protesto. Então, percebam, essas consequências são razoáveis, elas afetam bastante sobremaneira a vida do executado. Então, e como que se dá, então, essa intimação? Né? Geralmente, a regra é que é na pessoa do advogado. Né? Geralmente é um advogado constituído, então vai ser na pessoa dele, essa é a regra do sistema. Pode ser feita ainda por carta, né, com aviso de recebimento, no caso do executado for representado pela Defensoria Pública, então não é intimação pessoal, né, não é na pessoa do defensor público, ou quando ele não tiver procurador constituído nos autos, exceto nos casos de intimação por edital. E também, esse aqui é um caso interessante que tem acontecido desde 2005, né? No caso de mandado, o mandato ad judice tivesse sido outorgado com prazo de vigência. Prazo de vigência. Por exemplo, tem advogados que só colocam a validade do mandado, perdão, somente, por exemplo, durante a primeira instância, né? Ou só até a fase recursal, e faz com que o mandato se extinga a partir da fase executiva. Então, porque é possível que alguns advogados, né, não queiram prosseguir, né, na execução, ou então de forma ardilosa. Isso aconteceu, né, quando da Lei 11.232 de 2005, que criou o sistema de cumprimento de sentença, que alguns advogados colocavam um mandato à procuração com prazo de vigência. Então, caso isso aconteça, então, vai ser feita com carta com aviso de recebimento no endereço indicado do executado. E também, né, que é o que está acontecendo nos processos eletrônicos, a intimação por meio eletrônico também, né, e isso se dá especialmente no caso de empresas públicas ou empresas privadas, e também quando não tenham advogado nos autos. Porque se tiver advogado nos autos, vai ser sempre feito na pessoa do advogado.
E a citação por meio eletrônico não se aplica, né, na intimação de microempresa e pequena de empresa de pequeno porte. Então, essa regra de citação, de intimação eletrônica, perdão, não se aplica a eles, né? Então teria que ser por meio de carta com aviso de recebimento ou na pessoa do advogado. E ainda no caso é possível também a citação por edital, ela é totalmente compatível com o processo de execução, né? Então, caso ele também já tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, então ele também vai ser citado por edital na fase executiva. E também no caso de revelia, né? Então, essas são as situações excepcionais, né? Então, de citação ou de intimação, perdão, que nós temos aqui no sistema. Então, olha, a regra é na pessoa do advogado. Então, vou até pôr um Vzinho aqui. Isso aqui é a regra. Então, e aqui é a exceção, por AR, a eletrônica também é exceção, e por edital é exceção. Ok? Então, esse é o panorama geral do cumprimento de sentença. Então, nas próximas aulas eu vou fazer então aula focada. Vamos falar especificamente sobre o procedimento, então. O procedimento do cumprimento de sentença, da obrigação de pagar, depois de alimentos, depois contra a fazenda pública e obrigação de fazer, não fazer e de entrega de coisa. Ok? Então, isso aqui vai ser um panorama geral e por hoje está ótimo. Muito obrigado e até lá.